Mais 10 minutos, tá bom? 10 minutos, tá bom? 10 minutos. Vamos então mudar para o grupão. Atenção, atenção. Vamos voltando. Voltando.
Tá todo... Ele tá ligado. Esse que é o pior. É. Vocês estão com muito calor, todo mundo, gente? Tá meio quente mesmo na sala, né? Mas ele realmente está ligado, o ar. Você pode dar uma olhada, ver se pode diminuir o ar? Tá. Gente, então vamos lá. Só organizando então um pouco aqui. Por favor, Márcio. Organizando então um pouco aqui. Essas questões que a gente colocou para vocês, atenção. Essas questões que a gente colocou para vocês aqui são apenas questões para iniciar justamente isso que está acontecendo aqui, o debate. Né? Porque agora a gente está passando por um segundo momento, que a gente vai poder um pouco organizar todas essas dúvidas que surgiram, todas essas agonias que surgiram, foram algumas, a gente foi passando nos pequenos grupos e foi vendo. Mas, primeiramente, eu gostaria que a gente abrisse essa plenária aqui. Obrigado, Márcia. Qual que foi a sensação de pegar um boneco, ou, no caso, uma criança, diferente daquela que vocês fizeram? Tranquilo? Todo mundo entrou no clima, então, nesse caso, né? E como é que foi? Como é que é essa sensação de estar dessa criança que vocês receberam com uma história? Que dividisse um pouquinho aqui com a gente, o que vocês discutiram no grupo? Enquanto mãe, acolher essa criança muito bem. Então, trata-se de uma adoção unilateral que eu falei, né? Então, a mãe acolheu a criança, que era do marido, e a criança está indo muito bem, ela tem 8 anos. Depois, na segunda pergunta, você se encaixa nelas? Como se sente com isso? Muito bem, porque é acolhedor e deu tudo certo, me sinto muito bem. Agora, como essa mãe está querendo engravidar, eu achei que ela tem que baixar a ansiedade. Só isso. Ai, peraí que eu só tenho 2 mãos. A minha criança é meio estranho porque ela já veio com 34 anos. Então, eu baseei mais na minha história por eu ter recebido uma criança de 8 anos, né? E tem aqui essa primeira pergunta, quando ela não está dentro das suas expectativas, o que a gente sente? Eu senti frustração. É frustrante, porque vem uma criança que, às vezes, até fisicamente está dentro das expectativas, mas emocionalmente não. É uma criança muito abalada. E, além de muito amor e compreensão, como você disse, eu acho que só o amor e a compreensão não bastam para uma adoção tardia. Tem que ter um acompanhamento. Tem. São 5 anos, e 5 anos são com psicólogo, para mim, para ele, para a família, fazendo parte do grupo de adoção, e não é fácil. Não é mesmo, e mesmo depois de 5 anos ainda tem muitos problemas.
né? E depois a gente ainda vai descobrindo, porque aquela caixinha de surpresa, aí vem problemas mais, alguns transtornos, né? Então, são várias coisas. Eu só queria ressaltar que, realmente, a gente vai com muito amor, vai com muito carinho, e, às vezes, essa criança não está receptiva ao amor e o carinho que você quer dar a ela. Da primeira pergunta, da expectativa. Porque, assim, eu queria ver se a gente pudesse circular um pouco mais quem sentiu, né, essa frustração, essa quebra de expectativa, enfim, vou passar aqui para ela primeiro, depois passa aqui para ela, tá? Porque esse é um tema interessante. Então, com relação à criança que chegou até mim, né, eu acho que assim, não haveria uma quebra de expectativa, porque era o que eu tinha imaginado e era justamente o que ela tinha imaginado. E aí entra um pouco no que você disse. Quando a gente está falando de uma adoção tardia, a gente está falando que essa criança vem com uma história. E, às vezes, a gente renega a história como se ela acabasse de surgir na tua frente. E aí, em que momento a gente faz a escuta dessa criança? E aí, o que me chamou a atenção, na verdade, a gente debateu aqui várias coisas, mas o segundo, por exemplo, a expectativa da criança. O que essa criança tem de expectativa com relação a essas pessoas que te atendem, que vão recebê-la, né? Em que momento isso foi trabalhado? Então, às vezes, a gente considera que o adulto escolhe, quando, na verdade, essa escolha ela é mútua. Né? E precisa ser muito bem trabalhada e questionada para que não haja uma devolução. Porque pior do que a adoção tardia é a devolução, né, dessa criança, porque mais um rompimento, não só para essa família que está recebendo, como para essa criança que acabou de chegar. Né? Então, a gente discutiu muito isso, em que momento essa criança é escutada. E no dia a dia, na minha experiência profissional, na experiência de nós três aqui que estávamos discutindo, a gente percebe que isso é muito falho. Né? E por isso que a gente tem, às vezes, muito problema, ou que essa adoção tardia acaba não acontecendo. Oi, eu estou na fila da adoção, estou habilitada há 2 anos e meio, estou esperando 2 crianças até 6 anos. E a minha boneca, apesar de linda, ela tem 16 anos. Então, assim, o sentimento que eu tive foi realmente de frustração e que eu não estou preparada para adotar uma adolescente de 16 anos. Se me aparecesse uma criança de 7, de 8, de 9, acho que está dentro que eu posso considerar. Agora, 16 é um choque total. Então, a sensação a primeira sensação é de frustração. E claro que isso não acontece na prática, você tem um perfil tão discrepante, mas faz a gente pensar sobre vários assuntos, né?
Só relacionado à adoção tardia, para complementar, acho que foi ela que falou sobre a devolução, né? A questão não é o tema aqui da nossa oficina de devolução, mas está relacionado à adoção tardia. Eu já tive, acho que, 6 crianças, em grupo de 2 e um separado, enfim, que foram devolvidas. O que é essa questão? A princípio, nossa, que horror, foi devolvida, quem que é o culpado? É o técnico, é o pai lá, é a mãe, é não sei quem. Gente, mas tem que ver que o estágio de convivência é realmente para ser avaliado isso, o estágio de convivência. E se há uma devolução nesse período, melhor que haja essa devolução, é preferível do que o casal ficar com essa criança insatisfeito. Não é? Ou o resto da vida. Por quê? Vou manter uma adoção a que preço? Nós fizemos 10 adoções tardias. Que maravilha. 8 estão péssimos. Que resultado é esse? Para mim, não é positivo. Então, essa questão da devolução, eu sempre coloco para a nossa juíza, a doutora Rosângela, é uma margem de erro, não considerando o erro, mas é uma margem de risco que nós, técnicos, trabalhamos todos os dias. Há adoções bem-sucedidas, há adoções bem feitas, há casais bem preparados. E há crianças também têm que ser bem preparadas. Às vezes, ele, como já houve, ele volta dessa família, toda a rede em peso, coitada, a culpa é de quem, não sei o quê. Passa 1 mês, 2, aparece o casal ideal para aquela criança, a criança novamente é inserida numa outra família substituta para fim de adoção e dá certo. Então, esse estágio de convivência eu considero super positivo. E essas devoluções, eu não procuro ver só o lado negativo. Não deu certo, são números. Este ano devolveram 6. Vamos olhar do princípio, desde a raiz. Às vezes, essa devolução, não que ela seja positiva para a criança. Eu já fui buscar crianças que ficou quase 1 ano no Paraná, um grupo de crianças, que as próprias crianças nem se despediram do casal. As crianças não... também não... Isso... Não se vinculou, e vamos buscar a raiz de tudo, o casal também tinha um filho adotivo lá, que hoje tem 8 anos, que adotou bebê. Então, todas as expectativas eram para o primeiro filho adotivo. Aí, com 8 anos, chegou 2 que brincavam só com ele comigo, porque nós somos irmãos, o outro irmão adotivo. Então, não casou. Não casou. Nós temos que tentar? Nós temos. Por quê? Inclusive, nesse caso, o menino, um deles já tem 9, o outro tem 7. Então, nós temos que fazer essa tentativa. Há um casal, há uma esperança. Vamos em frente. Mas não que essa devolução seja numérica, assim como fracasso.